Olha, como você já tem 23 anos e acabou de se formar em direito e perdeu seu pai quando você tinha 12 anos, eu entendo por que você quer tomar essa decisão. Alguém já falou assim com você na vida real? Ninguém fala assim, não é mesmo? As pessoas elas não saem por aí recitando um histórico com as outras nas conversas. Elas não explicam o que você já sabe. Elas não ficam organizando os sentimentos em frases completas e bem construídas antes de abrir a boca. Mas nos livros isso acontece o tempo todo. E quando acontece, o leitor sente que isso aconteceu. Ele não sabe nomear, mas ele sente que os diálogos vão soar vazios, os personagens vão parecer fantoche e a cena que deveria ser intensa vira somente um papel. Então, isso tem um nome, minha gente, chama diálogo artificial. E hoje eu vou te mostrar por que ele aparece, como identificar no seu texto e também como consertar isso. Então, por que é que o diálogo artificial acontece? Bom, o autor, ele sabe coisas que o leitor não sabe. Ele sabe a idade do personagem, sabe a história da família, o trauma de infância, a profissão, o motivo que está por trás daquela escolha. Em algum momento ele sente que precisa passar essas informações para o leitor. O problema é quando ele decide fazer isso pelo diálogo exclusivamente. E aí nasce essa sessão, essa cena de terapia. Então são dois personagens conversando e um deles vai entregando peça por peça tudo que o autor precisa que o leitor saiba. E isso tem geralmente uma clareza que chega a ser cirúrgica, tem uma ordem cronológica, com frases que ninguém diria em voz alta. Então, minha gente, o leitor, ele não é burro. Ele percebe quando está recebendo um relatório disfarçado de conversa. E quando ele percebe, ele simplesmente fecha e larga o livro. Informação que pertence à narrativa, ela não pertence ao diálogo. Porque o diálogo não é um veículo de exposição, o diálogo é um conflito em tempo real. Bom, o que o diálogo humano parece de verdade? Pense em como você fala quando está nervoso, quando você está com raiva, quando você quer dizer uma coisa e você diz outra. Você interrompe, você muda de assunto no meio da conversa, você faz uma pergunta que não quer resposta, você faz uma brincadeira para não chorar, você concorda quando discorda, você fica em silêncio quando precisava falar, né? O diálogo é isso, ele é caótico muitas vezes, ele é cheio de desvios e o que não é dito quase sempre vale mais do que é dito. Veja esses dois exemplos que eu separei para você. Vamos lá. Vamos lá, versão artificial. Eu sei que desde que você perdeu o emprego há 6 meses e a sua mãe foi embora, você tem se sentido muito sozinho e por isso está tomando decisões impulsivas. Gostou? Vamos lá para a versão humana. Você está bem? Tô. Quer comer alguma coisa? Não, não precisa. Eu sei que não precisa. Claro que esse diálogo poderia continuar muito, né? É muito longo. Mas na primeira versão você só recebeu informação, na segunda você sentiu alguma coisa, sem que ninguém precisasse explicar. E o leitor chega na emoção sozinho. E quando chega sozinho, ele se conecta mais fundo. Então, quais são os 3 sinais de que o seu diálogo está artificial? Vamos lá. Primeiro, os personagens falam em frases completas e muito bem construídas no momento de tensão. Na vida real, a tensão ela quebra a fala, ela interrompe, ela engole palavras. Se a sua cena de briga parece que é um debate bem educado, o diálogo vai estar artificial. Segundo, um personagem explica para o outro algo que os dois já sabem. Como você sabe, nós nos conhecemos há 15 anos e sempre dividimos tudo. Então, se os dois personagens já viveram isso juntos, não faz sentido lembrar disso e falar isso novamente. Não precisa dizer isso em voz alta. Isso mostra que essa frase está ali para o leitor e não para a cena. Terceiro, o diálogo resolve o conflito com clareza demais. Os dois personagens chegam a um entendimento organizado, expressam o que sentem com precisão e a cena fecha limpinha. Na vida real, o conflito raramente fecha limpinho desse jeito. Fica alguma coisa, fica um restinho, fica o que não foi dito, fica aquela mágoa que continuou mesmo depois do. Tá bom. Como consertar isso? Então, primeiro ajuste que você pode fazer:
Tire a informação do diálogo e coloca onde ela pertence. Então, se o leitor precisa saber que o personagem tem 23 anos e perdeu o pai aos 12, isso entra na narrativa, num detalhe, numa memória, num gesto, num objeto, não na fala de outro personagem que simplesmente vai recapitular esse histórico do outro em voz alta. O diálogo, ele carrega o que acontece agora. A narrativa carrega o que aconteceu antes. Segundo ajuste, deixe o personagem não dizer o que sente. Em vez de eu estou com medo de perder, escreva o que ele faz, né, quando ele sente isso. Então, ele verifica o celular 3 vezes, ele arruma a mesa sem necessidade, ele faz uma pergunta sobre o tempo totalmente deslocada. O sentimento, ele aparece no comportamento e não na declaração daquilo. Terceiro ajuste. Use a interrupção, o silêncio como ferramentas. A interrupção mostra o que alguém não aguenta ouvir. O silêncio, ele mostra que alguém não consegue responder. E os dois carregam mais emoção do que qualquer frase bem construída. Então, uma cena em que dois personagens quase falam o que precisava ser dito, mas não falam, ela pode ser muito mais intensa do que uma cena onde se fala tudo. E agora um exercício para você aplicar. Então pega uma cena de diálogo do seu livro, lê ela em voz alta, mas de voz alta mesmo, né? Vai falando aí onde você estiver, para ver se o seu diálogo está artificial. Se ele soar como texto, ele está artificial. O diálogo ele tem que soar como fala mesmo. Tem hesitação, tem um ritmo quebrado, tem aquilo que não fecha, que fica sobrando. Depois, encontre uma frase em que um personagem explica algo para o outro. Coisas que os dois já sabem, né? Algo que pertence à narrativa e não à conversa. Corte essa frase, veja o que acontece com a cena. Quase sempre ela fica muito mais forte. Diálogo artificial é um dos problemas mais comuns que eu encontro em manuscritos que o pessoal manda para avaliação. E um dos mais fáceis de não ver quando você já está dentro do texto. Porque você sabe o que quis dizer, mas o leitor só tem o texto para acompanhar isso, só tem a página. Então, se você quer um olhar de fora para identificar onde o seu diálogo está carregando informação que não deveria e onde ele pode ganhar mais vida, é exatamente isso que a gente faz juntos aqui no Café do Escritor. O acompanhamento de escrita, a leitura crítica, a mentoria existem justamente quando o seu livro está sendo construído e você ainda precisa verificar todas as partes, se está funcionando o texto ou não funcionando. Então, o link do WhatsApp está aqui embaixo, você entra em contato e já recebe retorno. A gente sempre tem esse canal aberto para que você possa interagir com a gente. E a gente vai te mostrar onde o seu texto precisa ser mexido, onde pode ser melhorado. E já se inscreve também no canal Café do Escritor no YouTube, né? Que toda semana tem vídeos como estes para ajudar você na escrita, na publicação e na sua carreira de escritor. Grande abraço, até a próxima.